Vive uma excelente fase, Zubeldia conquistou a torcida, anda de metrô, não é popular, mas fora isso, São Paulo vem conquistando bons resultados, tanto na Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro. E tomara que dê uma seguradinha contra o meu Inter na próxima rodada, lá em Criciúma. Só 1-0. Precisa 1-0 só. Não precisa chegar assim com tanta competência. 1-0 só, pai. Chega de rolês aleatórios, o Beldia aproveitou os dias de folga, conheceu um pouco melhor a cidade de São Paulo, chegou a hora de focar de novo no time. A diversão agora volta para o CT da Barra Funda, depois de garantir as vagas nas oitavas das Copas, tanto na Libertadores quanto também na Copa do Brasil. Hora de aproveitar o bom momento e pontuar no Brasileirão. São 14 partidas consecutivas na competição. O São Paulo, que inclusive chegou a flertar com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas usaram a desculpa de que isto aconteceu por conta de treinadores copeiros. Focaram tanto na Libertadores quanto também na Copa do Brasil, mas essa dinâmica não vai rolar com o Zubeldia, até porque o treinador argentino tem uma sequência bastante longa, focada 100% no Brasileirão. Habíamos cumplido un objetivo que queríamos cumplir, lo que era clasificar primero a la Libertadores. Y de golpe cambiar el chip y pensar en el Brasileirão e que queremos estar aí arriba. Uma semana rara dentro de um calendário no futebol brasileiro. Depois da folga na segunda e terça, apenas treinos nos próximos dias. O tricolor só volta a campo na quinta-feira que vem. Enfrenta o Internacional fora de casa, em Criciúma. Por conta das enchentes no sul, o Beira-Rio segue interditado. Vai ter novidade na próxima partida. O Wellington Rato treinou normalmente com o elenco tricolor. E como ainda restam 10 dias para o próximo compromisso, o atacante vai ser relacionado para a partida contra o Inter. Rato está fora desde o dia 4 de abril, quando sofreu uma entorse no tornozelo na derrota para o Tadieres na Libertadores. Moreira, que virou dúvida depois de ser substituído ainda no primeiro tempo contra o Cruzeiro, deve estar 100% para o confronto contra o Colorado. O lateral ainda sente dores na coxa, porém nenhuma lesão foi constatada. O argentino ainda conta com a volta de Igor Vinícius e também do atacante Luciano, que cumpriram suspensão na vitória em cima do Cruzeiro por 2-0. Em contrapartida, Rafinha e Pablo Maia seguem no departamento médico. Depois de algumas paradas, o torcedor são paulino espera que a próxima estação seja a que Zubeldia mais frequentou aqui na cidade de São Paulo, que a linha continue sendo a da Vitória. Pelo início do Zubeldia, o Zubeldia conquistou a torcida tricolor, ó. Ele ultrapassa o Dorival no São Paulo. Mais jogos, limpando a água aqui em mim. Mais jogos sem derrota no início de trabalho nesse século. 2023 o Dorival, 11 jogos sem perder, 75,8% de aproveitamento. Zubeldia em 2024, 10 jogos sem perder, 86,7%. É o maior aproveitamento dos técnicos em atividade no Brasil. Isso. Cuca 2004, 9, 92,6%. Aí a pergunta que é a seguinte. Ele já conquistou a torcida tricolor, a ponto de manifestações calorosas em grupos de WhatsApp, em arquibancadas. Em vans? O São Paulino em vans. E nós interceptamos uma dessas mensagens, nós conseguimos, inclusive, eu não sei se foi você que interessou no grupo, se o pessoal puder colocar na tela, porque é uma das grandes mensagens, olha lá. Você sabia, agora teve folga, né? Por causa da parada, o Zubeldia pegou a família, terça-feira, hoje é quinta, terça-feira foi a filhinha dele. Lilás. Filhinha dele. Temos imagens. Temos imagens? Temos. O Zubeldia é um cara do povo, cara. Ele é um cara comum, um cara como nós. Ele pega metrô, pegou o trem lá, foi no shopping lá, ficou jogando o joguinho lá com a filha. Olha lá, que legal. O cara, ele é dos nossos, cara. Ele é muito povão, ele é muito raiz. Olha lá, o cara no campo, ele quase bate escanteio, ele não sabe o que é área técnica, ele não fica limitado naquele espaço. Ele sai vibrando, o Morumbi com 60 mil pessoas vibrando um gol, ele vibra mais que todo mundo ali. Então ele é um cara muito bacana. Então ele não só pelos resultados, a gente viu o aproveitamento, mas isso aí, ó, é vida, cara. Eu lembro que tem uma imagem famosa do Lugano, acho que não sei se no exterior em Paris, o Lugano pegou no metrô e tal. O Lugano, vira e mexe, tá na torcida do São Paulo, viajou, né, contra o Atlético Goianiense. Cara, isso é muito legal. Então o torcedor se vê representado nesse cara, pra esse cara que é... Meu, que legal que tá no meu time.
um sentimento... O Klopp desperta muito isso nos times que ele treinava no Liverpool, né? Uma sensação de pertencimento, Mas de fazer... o campo, o que você acha que caiu nas graças? Por que o campo? Porque isso aí é Ele legal. perde jogo. Então, por exemplo, tem uma... Mas o bem que ou ele mal, o time fez perdeu o assim? jogo. O que ele fez que... E quando jogou mal, ele falou. Sim. É? O jogo jogou mal, ele falou. Ele é sincero, ele fala o que ele viveu, ele falou o jogo, não dá... Não fica com essa não coisinha importa- que vocês querem pra caçar clique. É isso aí, Vini, joga na cara mesmo, joga na negócio cara. de audiência. Não tem isso aqui. Aliás, obrigado pela enorme audiência. Tamo Uma coisa, vocês viram o maravilhosamente aproveitamento do Cuca? Obrigado, O Cuca meu. começou no Campeonato Também, meu. Paulista. O Zubeldia assumiu o São Paulo, eram jogos complicados, era um monte de jogo fora de casa, dos 5 primeiros... O Cuca acho que perdeu a Libertadores com gol no último minuto, com um jogador Dos que foi 5 pego no primeiros doping jogos impedido. do Zubeldia, 4 eram fora de casa, 2 pela Libertadores. São Paulo nunca tinha Contra vencido no Caldas. Equador, em competição oficial. Sim. Ele foi lá e venceu. Nunca tinha vencido o Tajeres. O São Paulo tava com aquele trauma de não ganhar no Morumbis, ele aqui já ganhou, conseguiu uma série de vitórias no Morumbis. No Morumbi? No Morumbis, né? Que é agora. É, o nome é esse. Só que, por exemplo, eu ainda acho que ele vai ter testes mais pesados. Ele Claro. pegou um Palmeiras ali, o Palmeiras teve chance de ganhar o jogo no Morumbi. Foi um jogo amarrado ali, mas o Palmeiras teve as melhores chances. Teve um jogo ruim contra o Barcelona no Morumbi, 0-0. Jogo contra o Cruzeiro, que ele primeiro tempo de São Paulo foi ruim, ele admitiu. Mas é um cara assim, cara sincero, o cara que fala, sabe, a conversa dele não faz curva, o cara vai lá e explica. A situação do Rames, que o Carpini não sabia administrar, o Bernardo aqui, eu preciso falar do Rames, né, que ele é um fã do Rames. Sou. Situação Encostou, completamente né? resolvida, assim, entendeu? O cara tem tamanho, tem estofo. Se ele tinha atrito lá com o Muricy, ele tirou isso facilmente do caminho, entendeu? Então, um cara que tá em paz. São Paulo está em... Um monte de lesionado e ele não fica com mimimi, chorando. Se tem uma coisa só que eu critico do Zubeldia, é a insistência com o Juan. E aí eu passo para o Birner. Que eu discordo de você radicalmente. Por isso que eu passei Opa, pra aí você. sim, vai, Por isso que eu passei por pra quê? você. Continuem. Porque o Juan é assim, o Juan não vai ser craque, o Juan não vai ser um jogador acima da média, mas o Juan tem diversas funções que tornam o jogador útil ao São Paulo. Juan marca pressão, Juan joga pelo lado, Juan tromba, Juan faz os seus golzinhos, Juan fez pivô contra o Corinthians para o Luciano fazer gol em Itaquera na Copa do Brasil, Juan fez pivô para o David fazer gol contra o Palmeiras no Allianz Parque na Copa do Brasil na semifinal. O Juan tem, mesmo Pode que jogar um no jogador Boston limitado. Celtics ou no Dallas Mavericks, fazendo um pivô, então. Ih, olha lá. Nós temos a final Ele hoje. gosta de hoje é jogo provocar, novo da Ele é NBA. defensor. O que o Rames fez pelo São Paulo? Ele fez um gol. Vem treinar direito. Não, ele fez Tá 2 preguiça. gols. Tá brincando. Não, mas eu não tô comprando o Ramos. O Ramos já é passado. O Ramos é uma página virada. Mas o Juan, por exemplo. São Paulo vai jogar. Quando todos os jogadores estiverem à disposição, o Juan vai ser reserva. O Juan, em tese, seria o reserva do Caleri. No elenco do São Paulo até chegar do André Silva. Aí, Ele pode jogar pelo lado também. tá, o Caleri já voltou de lesão. Aí vai jogar São Paulo e Cruzeiro no Morumbi. Ele começa com o Juan, cara, na boa. Isso eu não consegui Quem entender. devia ter começado? Qualquer um ali. Você pode Érico? jogar pro alto ali, entendeu? Pode ser, sei lá. Pode ser. Entendeu? Cara, o Então, assunto pra é mim, meu dia, hein? então, não, o Zubeldia, mas é que assim, Vocês estão já nem indo tudo no- são flores, a gente tá vendo. Eu tenho uma diferença com o Bubu em relação à maneira de ver futebol. Eu adoro os craques produtivos. O Bubu adora os craques, independentemente de eles jogarem bem ou jogarem mal. O Bubu que é o talento, a utopia, o sonho. ele é alegria, ele é o alegria. futebol do passado. E eu respeito muito os operários, porque eu acho muito mais difícil um jogador do nível do Juan dar certo no futebol do que um jogador que tecnicamente nasceu iluminado, trabalha muito, tem mérito, não estou tirando mérito, pelo amor de Deus, mas quando um operário vence no futebol, para mim tem muito valor. Muito valor. Então o Juan, para mim, simboliza o que é o jogador que sai de São Paulo baixo. hoje Só- tem um elenco. Você não acha que só o uma São Paulo hoje coisa. tem um elenco bom? Eu acho que o São Paulo hoje tem um dos melhores elencos do Brasil. Ah. O treinador do São Paulo, agora é o Zubeldia, ele tem muitas opções. O cara começar um jogo em casa no Morumbi com o Juan, sendo que tem tantas opções ali, assim, Bubu. eu não concordo. Eu entendo. Olha, No São Paulo, o time voltou aos treinamentos na quarta-feira, também teve 3 dias de folga e tem novidades para o próximo jogo do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, jogo que será disputado de a invencibilidade com o técnico Luiz Zubeldia. Até agora, 10 jogos, com 8 vitórias e 2 empates. É isso aí, Glaucio, eu volto com você. Beijo, até a próxima. Beijo, Nicolete. Muito obrigada pelas informações de Palmeiras e São Paulo. Vou pegar no gancho aí, já que o São Paulo foi o segundo assunto, Renato, e aí cai muito no que a gente estava discutindo aqui dessa pausa aí de Brasileirão dentro de data FIFA, para o Zubeldia, para o Rato, importante nessa recuperação de jogadores, né, para
para retomar também essa encorpada de elenco. E o Zubeldia que já vinha trabalhando bem, não tendo todo mundo, imagina agora, né? Tá todo mundo numa expectativa muito grande. Cara, o Wellington Rato é um jogador, assim, que muita gente não dá nada, assim, né? Não é nada demais, não sei o que lá. Mas é um jogador extremamente importante. Até fazer falta. Até fazer falta. Jogador extremamente trabalhador, né? Que cumpre função muito bem. Conhecendo já um pouco do trabalho do Zubeldia, se você não gosta, meu amigo, paciência, porque ele vai jogar com o Zubeldia. Vai jogar. É o tipo de jogador que o homem gosta, pressiona. Senão ele teria colocado o Rames, primeira coisa que ele fez. Exatamente. O Rames ele não vai. Ele não corre, não joga. É isso. Então, é um jogador de intensidade alta, que faz muito bem o trabalho pelo lado do campo. A gente até falou isso em sorteios de Libertadores, né? O São Paulo, para mim, é o clube que melhor terminou a fase de grupos. Se a gente olhar em crescimento... Em alta, né? De como começou e como terminou. Botafogo, idem. Acho que tá ali no mesmo carrinho. Mas o Botafogo se esperava, né? Pela qualidade. O Botafogo tem qualidade de elenco hoje num nível já batendo nos maiores, nos mais ricos. O São Paulo não é o caso. O São Paulo tem um bom elenco, mas tem produzido muito, tem sido um time principalmente inteligente em saber cada jogo, né? O que cada jogo pede, né? Acho que isso é importante também numa equipe de futebol. Às vezes você tem um modelo, uma forma de jogar muito bem estabelecida, mas tem jogo que o jogo pede outra coisa, que você vai ter que ir mais pro físico, tem jogo que você vai precisar trabalhar mais pelo lado, outro por dentro. E assim, o impacto do Zubeldia, assim, de logo de cara, realmente é exceção e não é regra. Não é regra. Então, vamos deixar bem claro. Não vai acontecer toda hora, mas com o homem aconteceu. Zubeldia curtindo São Paulo, inclusive. Foi encontrado pelo metrô, pelo trem, no shopping. Pegou a família aí na folga e foi dar um rolê. Foi dar um rolê, Calça. Que bom se todo mundo fizesse isso, os espaços públicos fossem ocupados, né? Ele tem que conhecer. Que ainda precisa disso. À vontade, né? Não dá só pro cara estar na bolha, né? Do estádio pro CT e tal, se você não tomar cuidado, o futebol te joga na bolha. Você fica ali, você não sai nunca mais. Né? Então, na verdade, a gente tem que fazer um esforço, porque encontrar um tempinho para isso é uma mágica, né? Não é fácil. Ainda mais com essa loucura toda. Mas acho que o São Paulo conseguiu sair desde o Dorival, né? E agora volta com o Zubeldia. Essa foi uma decisão ali de saída do Carpini. A escolha já se mostrou, né, muito boa, deu resultado, então dá consistência e é por isso que os clubes continuam trocando, porque sempre acredito que vão... E isso acontece em alguns momentos, não é regra para todos. Mas o Carpini não foi o erro trocar, foi trazer. A gente falou. E ali o Zubeldia, acho que o São Paulo nessa fase, o São Paulo pega o Nacional, né? Acho que esse é um confronto que vai, para o São Paulino, tem aquele gostinho daqueles tempos que o São Paulo predominava na Libertadores da América, né? Se olhava para o São Paulo como hoje, de certa forma, se olha para o Palmeiras. O Palmeiras é visto na América do Sul como uma equipe extremamente chata para jogar, competitiva. Você não tem o elenco do Flamengo, mas ele compete num nível que o Flamengo ainda não consegue. Então, o São Paulo daquele tempo era assim. Quem sabe volta a ser. Na Libertadores, mata-mata, jogos muito justos. Então, acho que a gente vai ter uma fase, a próxima, as oitavas vão ser emocionantes pelos jogos. Você teria que comparar, o Beraldo fez 85 partidas maravilhosas, só errou nessa. O único lance que ele errou... Mas ainda assim, não é porque ele erra em uma partida que você pode partir do princípio que ele errou propositadamente, que ele errou porque ele não quis acertar. Jogador de futebol é humano, ele erra. O interesse o São Paulo tinha em perder de 5 para o Palmeiras. Não, e sendo que uma derrota de 5 causa muitas vezes até jogadores serem mandados embora de contrato, perder emprego. Então, é uma coisa meio que louca. Se algum jogador do São Paulo tivesse feito corpo mole nesse jogo, a torcida do São Paulo cuidaria de tirá-lo do time. Sim. Porque a torcida do São Paulo é mestre nisso. Quando a torcida do São Paulo não gosta do jogador, ela tira do time, tira do elenco. A torcida tira. Eu estou tratando aqui uma verdade, né? Essa é uma realidade. A torcida do São Paulo tira o cara que ela entende que não esteja no padrão. Outra coisa, alguém já explicou para o John Textor o que é São Paulo e Palmeiras? Pois é. Ele sabe da história de São Paulo e Palmeiras?
E precisar que eu conte para ele a história de São Paulo e Palmeiras, dos confrontos entre São Paulo e Palmeiras? Precisa contar o passado de São Paulo e Palmeiras? Para a gente chegar e explicar para ele que São Paulo e Palmeiras têm muito mais do que rivalidade, isso é uma história que está envolvida num jogo como esse aí. Por isso que torcedor do Palmeiras e torcedor do São Paulo, os dois, porque dos dois lados, entendem que perder para o Palmeiras ou perder para o São Paulo é absurdamente fora do normal. E quando toma de 5, é pior ainda. Não, e o Dorival não caiu porque ele tinha acabado de ganhar 4, 5 jogos atrás a Copa do Brasil. Claro. É o que você está falando. O resultado desse aí derruba técnico, derruba jogador, derruba tudo. Ele estava com moral e tal. Jamais ia querer tomar de 5. Mas, independentemente disso, assim, é que eu entendo muito bem a Leila, tem que trazer as provas. Cadê as provas? Está todo mundo querendo. E ele não tem nada palpável, né? O Senema ali está defendendo a seriedade, a personalidade, a credibilidade dos árbitros. Não defendendo que a arbitragem é boa no Brasil, que não é, não. Aí não se trata de qualidade. Não é qualidade. De idoneidade, é outra coisa. Aí ele está falando, pelo que ele olha e a experiência que ele tem, nada... E ele, no começo técnico, deu a entender que teria depósito bancário para árbitro. Ele deu a entender que ele teria umas provas desse nível. Tinha gravações, até agora gravações, não vimos. Enfim. E ele não vai ter isso. CBF não se manifestou ainda, deixou que eu acho que foge, nesse caso aí, da parte esportiva. Quem quiser tem que processá-lo. Hoje eu estava até ouvindo, e faz sentido, que o próprio torcedor, o cara que comprou um ingresso, tiver guardado em casa, vai lá, processa o técnico. Então eu estou participando e gastando meu dinheiro num negócio que é fajuto pra caramba? Sim. Quem? Eu vou lá no negócio que é tudo carta marcada? Não, tudo então você fraudado? me prove isso, porque meu ingresso está aqui, eu gastei R$200. Quero danos morais, eu quero... Ninguém fez isso aí. É difícil. E assim, é lógico que a CBF ela pode estar tranquila que o cara tem que provar, né? Primeiro, né? Ele não tem obrigação de se manifestar antes que ele prove a irregularidade. Mas o futebol é a coisa, a paixão. A gente está todo dia falando disso. Todo mundo está vendo, todo mundo... Então, uma satisfação a CBF poderia dar. Concordo. Sim. Assim, estão me acusando, estão falando de mim o tempo inteiro. Eu só vou esperar a justiça? Beleza, mas ele podia dar um pronunciamento assim, não existe, tem que provar, e se não, vamos fazer isso. Ou seja, o silêncio também gera até na gente certa desconfiança. Eu não sou uma profunda conhecedora do estatuto da CBF para o Campeonato Brasileiro, tá? Mas eu imagino que esportivamente deva haver algum tipo de punição, algum tipo de posicionamento que possa ser tomado esportivamente, antes de se chegar à esfera judicial. Porque senão, se cada dirigente começar a dizer que tem alguma coisa errada no campeonato, vai virar uma bagunça. E aí a gente começa a ver nota, a gente começa a ver posicionamento. O São Paulo se sentiu ofendido depois que ouviu que seus jogadores estavam ali sem vontade de jogar num jogo contra o Palmeiras. E aí o São Paulo faz uma nota. Atitudes anormais. Sim, atitudes anormais. Ele não usa nada concreto, mas ele fala em atitudes anormais para o futebol. Vamos ver a nota do São Paulo. Vai ficar só nisso. Não, vamos lá, mas vai ficar nisso. Ele vai continuar dizendo que não tinha que expulsar o cara, que o VAR errou, e os outros dizendo outra coisa. Mas se 6 atletas, 10 atletas ou 20 atletas falharem no jogo, são atitudes anormais. O normal não é falhar. Ou seja, mas a falha acontece dentro do futebol. Porque são seres humanos. Mas e senão não sai gol. É diferente de falha propositada, ou proposital. Aí eu acho que é o ponto, né? Aí o São Paulo entende que precisa se manifestar e diz, o São Paulo, mais uma vez, é obrigado a vir a público para repudiar e refutar acusações infundadas contra a instituição. E principalmente contra seus atletas. O clube não tolera que afirmações, e aí segue a nota ainda, sem provas, mais uma vez, coloquem em dúvida a lisura, eu usei a idoneidade, o São Paulo usa lisura, e o profissionalismo dos seus jogadores. E irá seguir trabalhando para que irresponsáveis autores dessas acusações respondam em todas as esferas da justiça e sejam banidos do futebol. O Textor que está conseguindo unir São Paulo e Palmeiras, né? Porque os dois agora já têm uma vontade em comum, que é bani-lo do futebol. A gente viu a Leila na CPI falando isso verbalmente e... Ação de 10 dias para o São Paulo. São Paulo jogou contra o Cruzeiro 2-0, mas tomou
Eu vi as análises do Wilson, Renan, a gente vai debater bastante o Zubeldia aqui, que o homem ele tem uma outra visão. Foi difícil, 2-0 para o São Paulo, ficou no G4, mas daí parou, 10 dias. Vai jogar só contra o Inter e Criciúma. Renan, minha pergunta para você é de como você, como ex-jogador, encara. O time está no embalo de resultados, está ganhando, está invicto. Mas tem algumas situações, fisicamente está sentindo, tem algumas baixas, aí tem uma parada. A parada é boa ou ruim para o São Paulo nesse momento de 10 dias? Para o jogador não, Arnaldo. O jogador quer jogar. Odeia ficar treinando direto, assim, muito tempo só treinando, né? Mas para o Zubeldia acho que é muito bom. Tem a volta, principalmente do Rato, né? Que aí a gente fica muito em dúvida. A mesma dúvida que a gente discutiu aqui mesmo sobre como ele usaria o Lucas, eu tenho a mesma dúvida de como ele usará, como ele pretende usar o Rato no modelo de jogo dele. E eu concordo com você, o jogo contra o Cruzeiro, mesmo com um jogador a mais, não foi um jogo tranquilo para o São Paulo, não. Desde o jogo contra o Tadieres, eu não vi o São Paulo sendo protagonista do jogo, uma boa parte do jogo, se impondo. Eu acho que o São Paulo está com vazio no meio de campo entre a segunda linha. O São Paulo, na minha opinião, não joga num 4-2-3-1, não joga num 4-2-3-1, joga em duas linhas de 4, com dois atacantes, um mais espetado, né? No caso, nesse jogo foi o Caleri, e o Lucas como segundo atacante, que daí ele ali, pelo meio do campo, aí ele fez a jogada do primeiro gol. Pelos lados, ele vai ter a força, a velocidade, a habilidade para fazer a jogada, só que vai estar longe do gol, vai estar na lateral do campo. Ali por dentro, todo mundo viu que ele é capaz de fazer e abriu o placar para o São Paulo. E se não fosse a expulsão, acredito que o jogo não sei se o São Paulo teria vencido o jogo, não. O jogo estava bem complicado, estava um jogo bem chato para o São Paulo. Mas para o Zubeldia, esse tempo de parada é espetacular. É espetacular para recuperar jogadores desgastados, Arboleda desgastado, tem o problema do Moreira, né? A volta do Rato, para ele ir adaptando o Rato ao modelo de jogo dele. Bom, enfim, são vários detalhes que quando tem muito jogo um em cima do outro, o treinador não tem muito tempo de trabalhar no campo. Trabalha mais na resenha, né, Ilcinho? Naquele trelelê, na telinha, no vídeo, mexendo o botãozinho e menos no campo, né? Então, a oportunidade do trabalho... E um treinador que a gente tem que ser justo em dizer. Ele é um treinador recente do São Paulo. E completou 2 meses já, Arnaldo? Você que é muito bom em datas aí, já completaram os 2 meses? Eu só conto partidas, são menos de 12 partidas, é muito pouco, né? Uma coisa. Aliás, teve uma semana de trabalho sem jogos e está indo para o seu segundo período, de 10 dias de trabalho. Eu concordo com o Renan, Wilson, e o Zubeldia foi, já que o time não jogou, foi o tema aqui, foi o personagem da semana até agora. Não quis ir para a Argentina na folga, ficou em São Paulo, quis conhecer melhor a cidade, passou o aniversário da filha com a mulher no trem metropolitano, conhecendo a cidade em transporte público aqui, vocês sabem como é que é. Jogador e treinador, olha ele aí, ó. Jogador e treinador aqui é só carro blindado. Ele foi pro confronto, foi pro clinch, foi para a população. E isso são atitudes que têm conquistado a torcida do São Paulo. Tem as duas coisas, né? Vocês que analisam a atitude, o comportamento do treinador e como ele trabalha, como ele vem dirigindo a equipe. Como é que você vê esse início do Zubeldia, Wilson, dentro e fora de campo, com esse comportamento meio que visceral à beira do campo, e vai para o meio da galera, e comemora gol atrás do gol, e pega o transporte público e está no meio do povo? Como é que você analisa esses primeiros meses de Zubeldia no São Paulo? Cara, não tem como dizer que não é bom, né? Eu acho que ele tá invicto, ele tem muitos altos e, na minha opinião, vários baixos, assim. Mas acho que é unânime que tem que chegar nele que fora do CT é perigoso.
ele precisa ficar esperto nesses rolês que ele tá dando a pé, fora do CT aí, que todo mundo sabe que em São Paulo o barato é meio louco, assim, é meio complicado você andar de metrô, trem, ficar dando assim, conhecendo muito a cidade, dando muito mole, principalmente porque ele é uma pessoa avisada, super conhecida. Talvez hoje o nome mais falado da semana, depois de Textor. Mas eu acredito que dentro de campo, contra números e fatos, não tem argumento. Ele traz essa explosão, esse ânimo, esse ímpeto dele, que é gigante, ele transfere para os jogadores aceitam isso, ele tem pouco tempo de trabalho, ele não tem muita coisa a fazer, só que eu acho que propostas deles dentro de campo são meio suspeitas, assim. Ele tem algumas atitudes dentro de campo que eu particularmente discordo. Mas, cara, tá dando certo. Não tem como falar que não tá dando certo. Ele tá ganhando. Acho que se a gente for ver alguns números, coisas que eu vi contra o Fluminense, minha opinião, ele não vai bem e ganha com o erro do Fábio e uma bola que cruzou 4 zagueiros do Fluminense, 2-1. Contra o Tadjeres em casa, ele decide esperar, ele marca alto em algum momento, mas ele espera muito, ele dá a opção, e um pênalti completamente infantil no primeiro tempo dá a vantagem para ele. Ele tem a chance de matar o jogo, mas mata o jogo com o Luciano no final do jogo. Ele faz mais ou menos o que tem que fazer, ele consegue achar o Lucas num espaço bom, o Lucas faz todo o resto, o São Paulo faz 1-0, mas depois o São Paulo tomou um amasso do Cruzeiro.